Piloto acusado de tráfico internacional de drogas alega que registrou a aeronave na sua CIV, na sua caderneta individual de voo, mas nunca pilotou aquela aeronave. O que ocorreu foi o seguinte: um piloto, querendo aumentar o seu registro de horas de voo na sua caderneta individual de voo, ele, sem que tenha voado uma determinada aeronave, um determinado avião, ele fez o registro desta aeronave como se tivesse voado. Só que ele não sabia que esta aeronave, que este avião, era objeto de investigação da Polícia Federal por transporte ilícito de drogas de entorpecentes. E ficou comprovado pela Polícia Federal que realmente esta aeronave transportava droga. Só que o piloto, ao fazer este registro ilegal, ele não sabia que a aeronave estava envolvida nesse tipo ilegal de transporte. E aí o piloto passa também a ser objeto de investigação. E quando ele alega, olha, realmente eu cometi um ato ilegal, eu fiz registros ilegais, mas eu não voei esta aeronave. E esta expressão, papatango bravo indiachari, será explicada nesse nosso bate-papo aqui, dentro do CSI da aviação. O piloto vai responder por tráfico ilegal de drogas ou apenas por outro crime ou uma outra medida administrativa dentro da atividade aérea? Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é um grande prazer tê-los a bordo e vamos discorrer sobre este assunto. Aqui nós temos muitas pessoas que são leigas em aviação, eu vou dar uma explanação simples sobre o que é horas de voo, o que é CIV. Então, CIV é a caderneta individual de voo. Vamos supor que um piloto, para se formar em piloto privado, esses valores podem mudar, né? Mas, a título de exemplos, vamos trabalhar com esses valores aqui. Um piloto privado, ele tem que ter 40 horas de voo. Então, ele registra as 40 horas de voo e depois passa por a banca examinadora, teórico e prático, para cumprir ali e torna-se piloto privado. Um piloto comercial, vamos supor que precise de 200 horas. Então, ele precisa registrar essas 200 horas na caderneta individual de voo. E um piloto de linha aérea, para que ele possa galgar aí transporte aéreo internacional, voar Boeing, Airbus e assim por diante, vamos supor que ele precise de 1.500 horas. Então, o piloto, diante da legislação, estamos trabalhando com exemplo, ele precisa trabalhar, ter esta experiência. E esta experiência é registrada, né, na caderneta individual de voo. Vamos supor que uma determinada empresa esteja admitindo pilotos e faça uma exigência. Ora, os pilotos que vão se candidatar, que queiram se candidatar, têm que ter uma experiência de piloto de linha aérea, tem que ter a classificação, ou seja, tem que ter 1.500 horas. Tá? 1.500 horas. Aí, um determinado piloto interessado nessa vaga, ele não tem 1.500 horas, ele tem 1.000 horas apenas no seu registro, ele tem apenas 1.000 horas, quando a exigência da empresa que ele quer ser admitido é 1.500. Então, o que alguns fazem, já fizeram? Eles canetam, escrevem, por isso que é chamado de Bravo India Charlie. Bravo India Charlie é da BIC, uma referência à caneta BIC. Quantas canetadas você deu? Quantas horas você escreveu? Na realidade, é uma falsificação. Ele não tem essa experiência, mas ele pensa, puxa vida, eu quero entrar nessa empresa aérea. Eu tenho 1.000 horas de voo. Essa empresa está exigindo 1.500 horas, requisitos de PLA. Eu vou falsificar. Olha, e aí muitos falam, é o papatango bravo indiachari que nós falamos, na aeronave, toda aeronave tem uma matrícula, né? É como se fosse a placa do carro. Então, essa matrícula, no Brasil, é expressa por letras.
E Papatango Bravo Indiachari não existe essa matrícula, é uma referência a essa falsificação que alguns pilotos fazem. Quantas horas de Papatango Bravo Indiachari você tem? Né? Ou seja, quantas canetadas? E alguém fala, ai, Calazans, né? Esse registro na caderneta individual de voo é normal. Esse falso registro não é normal, não. Normal não. Pode ser comum. Comum. Por que não é normal? Normal é o que vem da norma. Normal é o que vem do regulamento. Normal é o que vem da lei. Assim sendo, ainda que seja um procedimento comum, ou era no passado, nós não podemos chamar de normal. E nós precisamos entender que nós vamos responder não diante daquilo que nós comumente fazemos apenas. Nós vamos responder também diante das leis, das normas. Então, se isso é um procedimento legal, eu não posso chamar de procedimento normal, ainda que seja comum. E na investigação policial, né, nesse caso que nós estamos falando aqui, ocorreu isso. Então, a aeronave estava envolvida em tráfico, em transporte ilegal de drogas, de entorpecentes. Foi feito uma busca perante ali as agências ligadas à aviação e constataram que vários pilotos, não foi só um, vários pilotos tinham voado aquela aeronave. E aí, um papel da polícia, saber quem realmente voou aquela aeronave como piloto transportando ilegalmente drogas ou quem apenas usou essa aeronave para falsificar documento, no caso, a caderneta individual de voo. Esta é um papel. E aqui vai um alerta para pilotos, se é que existe, né? Se é que existe piloto que faz isso ou que fez, será que ele sabia também desta consequência? Ele poderia estar canetando horas de voo de uma aeronave envolvida em ato ilícito. Será que ele tem noção do perigo que ele está correndo, além do próprio erro de estar falsificando documento? E aqui nós fazemos a pergunta: como é que ele vai se explicar? Qual vai ser a sua defesa? Então, a aeronave envolvida em tráfico normal, desculpa, em tráfico nacional e internacional de drogas. Envolvimento de vários pilotos. A Polícia Federal até entendeu que não são todos aqueles pilotos que registraram aquele voo da aeronave que estão envolvidos em tráfico de droga. Isso é, diante de todo estudo, diante de toda a investigação, isso ficou comprovado. Agora, identificar qual piloto fez um registro falso e qual realmente realizou o voo de transporte é uma questão de investigação da Polícia Federal. E também qual será a defesa? Como é que o piloto que tem registro da aeronave que fez transporte ilícito, como é que ele vai se defender alegando que realmente ele cometeu o crime, mas não foi o crime maior? Como é que ele vai explicar isso? Nem todos os pilotos cometeram o crime de transporte ilegal de drogas, mas, no mínimo, alguns cometeram o crime de, que será? Falsificação de documento, falsidade ideológica, tá? Há provas contra todos na CIV. Está comprovado, diante da investigação, e essa prova foi registrada pelos pilotos. Todos alegaram inocência em relação ao transporte ilegal de drogas. E aí nós fazemos a pergunta: que tipo de crime eles cometeram? Como eles vão se defender? Falsidade ideológica? Adulteração de documentos públicos ou tráfico de entorpecentes? Tá? Na esfera administrativa, eles vão, caso se comprove, né, na verdade, no caso se comprove, não, já foi comprovado o registro ilegal, mas eles estão passivos à pena, punição, no âmbito administrativo. Será multa? Terão suas carteiras suspensas ou até mesmo caçada? Como é que isso vai acontecer?
E, para isso, o professor Calazans está desenvolvendo um livro, e eu vou tratar um dos casos, é esse aqui. Vou me valer de técnicas de investigação, até mesmo utilizada pelo FBI, para explicar como é que se investiga uma situação dessa. E isso está registrado no nosso livro, que tem uma concepção de CSI da aviação. Uma maneira interessante, intrigante, dramática, suspense, onde envolve técnicas de investigação de acidentes aéreos ou da atividade aérea e técnica de investigação criminal, uma concepção bem diferente, inédito em nosso país. E aí vamos usar técnicas de investigação, fazendo análise comportamental. Muito interessante, como os pilotos foram questionados, como eles foram interrogados e como é que a Polícia Federal desenvolveu um raciocínio técnico, lógico, aeronáutico para chegar à conclusão. E como é que alguns pilotos conseguiram realmente se safar dessa situação, respondendo apenas pelo crime menor. Aguardem esse nosso livro, que está muito interessante. Para informações sobre o nosso livro, nosso curso de perito aeronáutico, você tem os nossos contatos. E para receber mais vídeos sobre esse e outros assuntos ligados à fraseologia de tráfego aéreo, teste CAL, direito aeronáutico, perícia aeronáutica, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as novas aulas. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.